Fernando Haddad diz que juro alto pode afetar a arrecadação. Senador Eduardo Girão tenta entregar réplica de feto ao ministro dos Direitos Humanos em reunião do Senado. De volta ao Brasil, o presidente Lula terá que escolher ministros para o GSI e STF. E ministro Luiz Roberto Barroso será o relator do novo pedido de liberdade de Anderson Torres. O RB Notícias está começando. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que se a economia brasileira continuar desacelerando em razão dos juros altos, haverá problemas nas contas públicas. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, rebateu e afirmou que a alta se deve por conta da recuperação de crédito, que é baixa, e pelo endividamento nas contas públicas. As declarações foram dadas durante sessão no Senado sobre juros, inflação e crescimento econômico. Participaram o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, além de Fernando Haddad. O ministro da Fazenda afirmou que não enxerga a política fiscal, monetária e prudencial separadas umas das outras e ressaltou que se a economia continuar desacelerando, haverá problemas fiscais. Que eu não vejo a política fiscal, a política monetária e a política prudencial separadas umas das outras. Elas fazem parte da mesma engrenagem. Se a economia continuar desacelerando por razões ligadas à política monetária, nós vamos ter problemas fiscais, porque a arrecadação vai ser impactada. Eu não tenho como dissociar o monetário do fiscal. Se eu desacelero a economia, saindo de 4% para 3%, para 2%, para 1%, eu vou ter impactos fiscais. Haddad também destacou que as medidas que estão sendo tomadas no governo são por meio de decisões difíceis e impopulares, além de dizer que o populismo praticado nas eleições de 2022 ocasionou em um roubo de quase 40 bilhões de reais dos estados. E nós estamos tomando medidas, inclusive, difíceis de tomar, impopulares, sobretudo por causa do populismo praticado, que surrupiou quase 40 bilhões de reais dos estados no ano passado, mais 60 bilhões de Receita Federal o ano passado. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se defendeu e disse que a instituição faz uma gestão técnica e que busca trabalhar em cima de políticas que proporcionem estabilidade de preço, além de ressaltar que o trabalho do BC se difere do círculo político. Dizendo que o Banco Central faz um trabalho técnico com um quadro que é altamente capacitado e que busca cumprir seu mandato de estabilidade de preço e estabilidade do sistema financeiro sempre com o menor custo possível para a sociedade. Nós temos um horizonte de atuação técnica que, por muitas vezes, difere do ciclo político, mas que nós entendemos, e é por isso que foi dada a autonomia, que ele maximiza o ganho para a sociedade no longo prazo. Campos Neto ainda rebateu as críticas da alta de juros que têm sido apontadas pelo governo federal, afirmando que a taxa de juros no Brasil é alta por 2 fatores, estrutural e um canal ligado à política monetária. Na parte estrutural, a gente tem recuperação de crédito que é baixa, a gente tem um endividamento percebido que é um pouco mais alto e o governo está enfrentando esse problema agora. Tem uma parte que é a baixa poupança, tem uma outra parte de indicadores de risco e na parte do canal da política monetária é importante frisar aqui que a gente tem um volume de crédito direcionado que é muito grande. Então é como se o Banco Central pisasse o freio, mas o freio tivesse menos potência. Ou como se a gente tivesse uma tubulação que estivesse um pouco entupida. A gente tem 42% do crédito da economia que é direcionado, ou seja, que não está sob o impacto direto do que o Banco Central faz. Então é como se você tivesse menos potência naquilo que você faz. O senador Eduardo Girão tentou entregar a réplica de um feto para o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, durante uma audiência no Senado nesta tarde. Durante a audiência pública no Senado nesta quinta-feira, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, tentou entregar uma réplica de um feto, feito de plástico de 12 semanas, para o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida.
O objeto é usado por pessoas que são contra o aborto para defender que durante essa etapa da gestação, o feto já é considerado um ser humano. De acordo com a legislação, para alguns casos, o aborto é autorizado até 12 semanas. Girão comentava sobre o Brasil não ter assinado uma declaração conjunta do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que tinha relação com o aborto, repudiando a situação na Nicarágua. Na sequência, o senador ficou de pé e caminhou até Almeida. E vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Silvio Almeida se recusou a receber a réplica e chamou o ato de exploração inaceitável. Eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a posição do ministro está dada. Só um pouquinho. Em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador, falo com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não estamos aqui eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja. Girão disse então que o objetivo não era ofender o ministro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, leu na noite de ontem o requerimento para a instalação da comissão parlamentar de inquérito que irá investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Na mesma ocasião, Lira também oficializou outros 2 colegiados, das lojas americanas e das apostas esportivas. Quem tem mais detalhes é nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O presidente Lira leu também mais 3 comissões que estão sendo formadas a partir de hoje na Câmara dos Deputados. Por exemplo, a Câmara dos Deputados quer formar uma CPI para analisar a movimentação do Sem Terra, principalmente as últimas invasões agora neste chamado Abril Vermelho, em que o MST reivindica maior participação do governo, participação de membros em órgãos do governo e a reforma agrária. Também foi aprovada a constituição de uma CPI para verificar aquelas denúncias de suborno de jogadores em jogos de futebol para favorecer determinados apostadores. O que se sabe é que você vai ter 3 comissões parlamentares na Câmara, você vai ter uma CPMI no Congresso, Câmara e Senado, e você vai ter que votar também o arcabouço fiscal, cujo desejo do presidente Arthur Lira é que ele seja votado já na primeira semana, na primeira quinzena do mês de maio. Essa legislatura da Câmara Federal e do Senado é apontada como a menos eficiente nos últimos 10 anos. Ou seja, se você pegar os trabalhos da Câmara e do Senado dos últimos 10 anos, a de 2023, essa de hoje, é a que fez menos coisas até agora. Você teve deputados e senadores em férias. Você teve Carnaval. Você teve Semana Santa. Você teve discussão residual do 8 de janeiro. Tudo isso desviou a atenção dos senhores parlamentares no momento em que existe, pelo menos... e depois tem a discussão do Pacheco com o Lira sobre as medidas provisórias, que já são 27. Já são 27 que foram enviadas ao Poder Legislativo. Portanto, entre hoje e segunda-feira, nós teremos a definição de quem, de onde, de que partido, de que bloco vão participar, os senadores e deputados vão compor os 32 membros da CPMI mista do 8 de janeiro.
Tudo bem. E o Congresso manteve 7 vetos em primeira sessão deliberativa. Destes, 5 são da gestão de Jair Bolsonaro. Entre os vetos, um assinado por Bolsonaro foi alvo de acordo de líderes pela rejeição do parlamento e outros 5 foram mantidos. Destes 5, permanecem vetados os projetos de lei de regulamentação da profissão de instrutor cirúrgico, o de regulamentação dos condutores de ambulância e a correção anual do piso salarial da enfermagem, conforme o INPC. O primeiro veto derrubado foi o de número 5922. O texto aumentava a dedução do imposto de renda às doações feitas por pessoas físicas e jurídicas a programas voltados a pacientes com câncer e às pessoas com deficiência. O veto rejeitado vai à promulgação. O texto do projeto que será restabelecido permite que o cidadão deduza o IR e as doações e os patrocínios efetuados para esses programas até o ano calendário de 2025. No caso das empresas, a dedução poderá ser feita até o ano calendário de 2026. O limite de doação para todos os contribuintes é de 1% do IR devido. Os recursos deverão ser destinados ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. A sessão conjunta dos deputados e senadores também foi destinada à abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os atos golpistas do 8 de janeiro. E a seguir, presidente Lula retorna ao Brasil com nomes de ministros do GSI e do STF para definir. E Luiz Roberto Barroso será o relator do novo pedido de liberdade de Anderson Torres. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já.